Bom, primeiramente eu queria agradecer ao professor Roberto pelo convite, né, de estar ministrando essa aula. Que me coube é falar transplante hepático na hepatite alcoólica, prós e contras. Eu acredito que ninguém da audiência, que a não ser que tenha ficado na França, nos Estados Unidos nos últimos anos, tem experiência em transplante hepático na hepatite aguda alcoólica. É uma honra ter o professor Mário como presidente da mesa. Mário é um cara que me ensinou transplante de fígado, então 95% do que eu aprendi no transplante e sabendo que no transplante hepático tudo é diferente, eu devo ao Mário Kondo. Não tenho conflito de interesse para essa aula. Em relação, atualmente, nós temos muito mais contras do que prós em relação ao transplante de fígado na hepatite aguda alcoólica. A escassez do órgão, a gente não tem, todo mundo sabe que a gente não tem órgão nos pacientes que a gente gostaria de transplantar, nos pacientes com hepatite aguda alcoólica, muito menos. Um grande problema nesse grupo de pacientes seria a recidiva da doença de base, ou seja, a recidiva do alcoolismo, e se a gente não poria e desperdiçaria um enxerto ao fazer um transplante num paciente etilista. E os prós? É que a gente conseguiria salvar mais pacientes, e o que mais impressiona é que muitos desses pacientes, na sua maioria, são pacientes jovens. Eu vou trazer um caso clínico para os senhores, é um rapaz de 32 anos, que ele procurou o PS da BP porque estava quitérico. Antecedentes, ele tinha uma cirurgia bariátrica há 8 anos e não tinha mais nada, ele era obeso. Aí depois que ele bebeu, ele trocou um vício pelo outro, ele passou a tomar meia garrafa de vodka e como nada é inócuo, ele bebia mais quando era dono de uma choperia, né? O nego não se ajuda, né? Mas agora ele tem uma hamburgueria, estava bebendo menos, estava mais tranquilo. O laboratório é um laboratório típico de um paciente com hepatite aguda alcoólica, TGO 2 vezes a TGP, a gama-GT lá no teto, uma bilirrubina de 24, creatinina de 2, albumina de 3,2, NR de 1,9 e a plaqueta boa. Ele tinha admissão MADEN de 54 e um MEL de 32. O fígado era aumentado, com líquido livre, o baço um pouco aumentado. O que a gente fez foi iniciar prednisona, albumina EV e vitamina K. 7 dias após, ele tinha uma albumina de 3,2, as enzimas caíram um pouquinho, a gama-GT também, a bilirrubina estava em 28, teve uma melhora da creatinina, e neste minuto, 7 dias após, este paciente tinha um MELD de 29 e um Lille score de 0,95. E agora, né? O que é a nossa... nessa aula, no final, eu vou tentar criar um pouco de polêmica, né? Esse aqui é o nosso diário oficial da União, que rege os sistemas de transplante. A última nota que eu achei é de 2017, e a partir de então ele foi criado o SNT, né, o Sistema Nacional de Transplantes, em julho de 97. Né? Da onde se vêm os estudos e os discernimentos da regra dos 6 meses? Todos nós que mexemos com transplante fomos criados com aquele dogma de que o paciente necessita ficar 6 meses sem beber para esse paciente ser transplantado. Uma das primeiras publicações, um dos primeiros reuniões de consensos, né, essa que foi publicada em 97 no Liver Transplantation, um dado americano, onde o paciente necessitava ficar 6 meses sem beber. E aí tem um editorial, já em 2000, do próprio grupo americano, aqui pode ver que é o Gregory Emerson, do Colorado, que essa regra tem muitos bias, se acredita muito e não se sabe muito bem qual que é a regra da recidiva do álcool, porque não tem lá muito dado, né? Foi, então, um dos estudos mais impactantes no tratamento da hepatite aguda alcoólica, foi o estudo conduzido pelo Philippe Maturin, na França, que gerou o Lille Score, publicado no New England em 2011, onde ele calcula o Lille Score, todo mundo, nós que estamos habituados a mexer com hepatite aguda alcoólica, a gente calcula no celular, no smartphone, onde a gente usa essas 5 variáveis, avaliando pós 7 dias de corticoide. Quando o Maturin fez o estudo publicado no New England, a maioria dos pacientes eram do sexo masculino e a média de idade dos pacientes é 47,4 anos, então eram pacientes muito jovens, né? Todos eles tinham usado corticoide, e outra coisa bastante importante é que a média do MELD era em torno de 30. E aí ele propôs um estudo pequeno com 26 pacientes, e os pacientes, esses que tinham o Lille score maior que 0,45, e foram para o transplante, ele teve uma sobrevida de 6 meses de 77%.
e de 24 meses, 71%. Ao passo que, quando ele compara esse dado com os controles históricos, ou seja, pacientes na mesma condição que não iam para o transplante, a sobrevida de 6 meses é em torno de 23%. Então, o que o Maturin conclui com isso? Que os pacientes com Lille score maior que 45, que não eram transplantados, fatalmente vão morrer e esses pacientes vão acabar morrendo. E ele também, muito interessante no artigo do New England, é que ele compara aos pacientes que foram ao transplante com os pacientes que responderam ao corticoide, e a gente pode ver que a sobrevida é muito próxima e a gente não tem uma significância, ao passo que os pacientes que não respondem, esses pacientes têm uma sobrevida muito pequena. E qual é o grande problema? É um estudo pequeno, 26 pacientes, né? É o risco do paciente voltar a beber. E no estudo de Maturin, de 2011, um paciente voltou a beber depois de 2 anos, e 2 pacientes, um com 720 dias, outro com 740 dias, e um paciente voltou a beber depois de 1.140 dias, em torno de 3 anos. Né? E nessa mesma época veio uma editorial, Robert Brown, falando que a gente precisava redefinir essa regra dos 6 meses. Né? A gente tem alguns scores de gravidade, os meus colegas que me antecederam já falaram do MELD score, do discriminante de Madden, tem a Big score e o Lille score, são todos critérios que vão me dizer se meu paciente vai bem ou vai mal. Uma publicação muito bacana que eu encontrei aqui revisando foi um estudo que foi multicêntrico, capitaneado pelo Philippe Maturin, de Lille, e por alguns autores, né, alguns autores também dos Estados Unidos, aonde ele consegue relacionar o MELD com o Lille. A gente consegue plotar o nosso paciente com 2 e 6 meses, sempre aqui levando em consideração o Lille score de 45, e a gente sabe o seguinte, que conforme o Lille é maior que 45 e o meu doente ele vai ter um MELD maior, esse paciente fatalmente tem uma chance muito maior de morrer. Né? E aí, então, alguns centros ao longo do planeta, Estados Unidos, por exemplo, começou a avaliar o transplante hepático precoce na hepatite alcoólica. Esse aqui é um estudo multicêntrico americano, chama Accelerate 2, né? Onde eles viram o seguinte, eles transplantaram 147 pacientes e tiveram uma sobrevida de transplante pós 1 ano de 94%. Quando a gente fala em transplantar pacientes com MELD acima de 30, que é uma realidade muito frequente nossa aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem poucos dados, mas não tem uma sobrevida tão robusta, como uma sobrevida de 3 anos e 84%. E, interessantemente, a gente pode ver que a recidiva do uso do álcool, depois de 1 ano, é em torno de 10%, e de 3 anos, 17%. Né? É o que a gente pode ver aqui nesse gráfico. É uma porcentagem pequena dos pacientes voltam a beber, e a sobrevida desse grupo de pacientes que é transplantado por hepatite aguda alcoólica é uma sobrevida muito boa. Né? Nesse mesmo consórcio Accelerate 2, eles tentaram definir quem seriam os maus candidatos a serem transplantados, os pacientes que tinham um alto risco de voltarem a beber. E tem esse SALT, né, esse critério, um score, que ele usa, o que as pessoas já falaram aqui, o Thiago comentou, dos bebedores pesados, as pessoas que tentam se reabilitar e não conseguem, o cara que tem problema legal com o álcool, tem outras substâncias alcoólicas, e se você tiver um SALT maior ou igual a 5, ele vai ter 25% de valor preditivo positivo e 95% de valor preditivo negativo, que esse indivíduo vai voltar a beber. E agora, deste ano, existe um consenso americano, um consenso de Dallas, aonde se juntou e se discute nos Estados Unidos aonde e como se deveria realizar transplante em hepatite aguda alcoólica. Né? Esse consórcio de Dallas fala sempre da primeira apresentação da doença descompensada, né? Você tem que tentar deixar o doente sem álcool, vai se ver como é que vai fazer a parada do álcool, né? Vai estabelecer o diagnóstico, precisa corresponder aos critérios de Lille e do MELD, né? Muito importante é o trabalho em equipe, né? O trabalho multidisciplinar. A gente sabe, Mário, com certeza, que indicar um transplante na realidade americana, quem indica o transplante não é o médico, né? Se o paciente tiver seguro social, o assistente social vai na casa do paciente, vai analisar a família e vai analisar
o entorno do paciente para saber se esse paciente pode receber o transplante hepático, né? Então, os candidatos ideais seriam quem aceita o diagnóstico, quem vai procurar ajuda multidisciplinar e que tenha baixo risco de recidiva do álcool. E aqui, se tiver um consenso médico e paramédico, aí sim, realizar o transplante hepático. E essa publicação é agora de 2020, e aí eles têm como compromisso juntarem os dados, compilarem esses dados e monitorar cada centro e quando cada centro vai realizar. Para quem quiser saber um pouco mais de transplante e álcool, essa é uma revisão agora, que a imensa maioria dos trabalhos em hepatite aguda alcoólica é escrito pelo Felipe Maturan, talvez seja o cara que tem mais experiência no planeta com isso, né? E ele traz algumas críticas à regra dos 6 meses. Por que a regra dos 6 meses? Porque a porcentagem dos pacientes vão melhorar. E a gente não indicará, não vão precisar do transplante. 8 a 20% voltam a beber em 1 ano, e 30 a 40% em 50 anos. As variáveis são a falência na reabilitação prévia, o isolamento social e certamente a falta de suporte familiar. Os pacientes que têm baixo risco se relaciona muito, como foi colocado na aula do Thiago, da quantidade de álcool. E quanto mais esse paciente bebe, mais risco ele vai ter de voltar a beber. E ele conclui nessa publicação do Philippe Maturan que hoje na França aumentou de 31% para 100% o diagnóstico dos casos selecionados de transplante hepático na hepatite aguda alcoólica, né? E nos Estados Unidos, que era 0 em 2005, 25% em 2015, e hoje esses casos são transplantados em cerca de 50%. Né? No Brasil não se transplanta, no Canadá também não. Os vírus, a gente transplantava pacientes com vírus da hepatite B e C, esses pacientes tinham recidiva de doença, hoje não é mais um problema. As doenças autoimunes, a gente tem uma recidiva de até 30%, e a gente não se questiona se a gente deve retransplantar ou não. E dados de esteatose hepática não alcoólica, cirróticos por NET, a gente não tem muito bem os dados da recidiva da doença. Eu queria trazer uma pequena provocação aqui para os senhores. Essa aqui, como eu já mostrei, a nota do Diário Oficial, né, da imprensa. Eu li quais são os critérios para os pacientes serem listados, né? Os critérios são esses aqui, ó. São os valores do MELD, e ele cita no artigo 42 exames específicos para inscrição, que não fala em nenhum momento do paciente necessitar ter 6 meses de abstinência. Né? Essas aqui são as indicações de transplante hepático aqui no Brasil, na mesma portaria, onde a cirrose hepática alcoólica ela é contemplada. Não se fala em hepatite aguda alcoólica, mas se fala em cirrose hepática alcoólica. Então, quando a gente fala em hepatite aguda alcoólica, a abordagem precisa ser multidisciplinar, se a gente for ou não for transplantar. Mas é muito importante o papel da sociedade, não só dos médicos, a sociedade como um todo, porque o alcoólatra, como a professora Penha falou, é um paciente extremamente estigmatizado. Ele, quando a gente vai pedir uma vaga na UTI, ele é sempre o último da lista. Ou quando ele está dentro da UTI, está lá no último leito, lá longe do posto de enfermagem, muitas vezes com sorinho glicosado no braço e mais nada. Muitas vezes os residentes começam falando assim, esse aqui é etilista, né, doutor? Etilista, né? Então esses pacientes, eles acabam muito à margem, né? E a gente acaba, como o Roberto falou lá no começo, deixando de tratar esses pacientes da melhor forma que a gente poderia, né? Voltando ao meu caso, o paciente permaneceu internado por 15 dias, ele teve uma melhora da função renal, mantinha a bilirrubina de 30, a gente resolveu dar alta, ele estava bem, ele reinternou após 10 dias, creatina de 3,2, uma bilirrubina de 31, desenvolveu um Fournier, foi abordado e evoluiu 48 horas após. O que eu queria terminar com mensagens finais, que os resultados são muito bons pós-transplante em pacientes com hepatite aguda alcoólica. Com critério de seleção é muito possível evitar recaídas. Isso não é hora de mudar a legislação brasileira. E aqui, se a gente tiver tempo de discussão, eu queria instigar aos senhores, será que a legislação brasileira realmente proíbe que a gente faça transplante nesses pacientes? Talvez eu esteja errado. Eu fiz uma leitura diagonal na norma técnica e eu não vi escrito. Talvez, possivelmente, me corrija se eu estiver errado, talvez não seja ilegal fazer transplante. Quem sabe não seja moral, não seja ético, são outras situações. Mari e Paris vão se lembrar muito bem de um paciente que a gente acompanhou com o finado Dr. Caroni,
no começo dos anos 2000, que a gente contraindicou o transplante porque ele tinha uma história de álcool e esse paciente acabou sendo transplantado por outra equipe. Né? E por último, eu queria convidar a todos que participassem do nosso Congresso Paulista de Fígado, que vai ser 100% online de 22 a 24 de outubro. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Acho que eu fiquei no meu tempo.